Graça e paz, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos iniciando esse momento com Deus, momento que o Senhor tem preparado para nós. Deus tem nos possibilitado a oportunidade de estarmos juntos aqui, buscando a revelação da vontade, da palavra dEle para as nossas vidas e clamando ao Senhor, colocando nas mãos dEle os nossos problemas, as nossas situações, as nossas questões que com certeza são absolutamente importantes e relevantes para o coração de Deus. Gostaria de convidar a você a fechar os seus olhos neste momento. Vamos iniciar com um momento de oração. Pai de amor, nós queremos agradecer a Ti, Pai querido, pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite de estarmos na Tua presença, Senhor, mais uma vez. O Senhor tem sempre, Deus, nos surpreendido com a palavra abençoadora aos nossos corações. O Senhor tem sempre nos surpreendido, Pai, com a Tua presença maravilhosa sobre as nossas vidas. E queremos Te louvar, Senhor Deus, queremos engrandecer o Teu santo nome, queremos Te honrar. Declaramos, Senhor Deus, a nossa fé no Senhor, a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Nós, Pai querido, pedimos a bênção do Senhor para este momento que teremos agora. Venha falar profundamente aos nossos corações. Venha ministrar Tua palavra, Senhor Deus, em cada vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Tenho absoluta certeza que Deus tem uma palavra muito especial para falar ao seu coração. Portanto, lembremos da parábola do semeador, onde Jesus apresenta quatro possibilidades de terreno. Terreno à beira do caminho, o terreno cheio de espinhos, o terreno cheio de pedras e o terreno, como ele diz, uma boa terra, né? Que os três primeiros terrenos não sejam o seu coração, né? Que você não esteja na beira do caminho, que você não esteja com o coração cheio de espinhos, que você não esteja com o seu coração cheio de pedra. Ao contrário, que o seu coração esteja realmente como essa terra preparada, como essa terra sedenta para receber a semente da palavra do Senhor e com certeza virá a semear os nossos corações nesta noite. Convide aí os seus parentes, chame a turma toda para estar junto com você, para ouvir aquilo que Deus tem para ministrar aos nossos corações para a glória do nome do Senhor. A palavra hoje, queridos, se encontra no Salmo 103. Os cinco primeiros versículos será a base da ministração da palavra do Senhor para nós nesta noite. Salmo 103, do versículo 1 ao versículo 5. Amém? Abriu a sua Bíblia aí? Então vamos à palavra do Senhor, que nos diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades. Ele é quem sara todas as suas enfermidades. Ele quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém, queridos? Uma palavra linda, parte de um salmo atribuído a Davi, cujo título é A Misericórdia de Deus. E lembremos sempre, né, que o livro de Salmos ele é um pouquinho diferente dos outros, né? Mas aqui estão contidos verdades preciosas. Lembramos que aqui tem cânticos maravilhosos, lembramos que aqui tem expressões de fé, declarações de fé, orações fervorosas, orações de fé, orações profundas, e um salmo como esse, que declara, né, a nossa fé no Deus de misericórdia,
no Deus capaz de fazer tudo em favor dos seus servos. E aqui, querido, começa o Salmo dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Falando de bendize é bem dizer, vem do verbo bem dizer, que traz a ideia exatamente do elogiar, né? Do elogiar, do exaltar, do engrandecer. E aí, dessa forma, o salmista declara: elogie ou engrandeça o nome do Senhor, ó minha alma. Um diálogo até meio estranho, um diálogo consigo mesmo, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, é o salmista declarando para si mesmo, fazendo um exercício introspectivo, podemos dizer assim, para lembrar a ele mesmo de que nós precisamos reconhecer toda a grandeza, toda a majestade, todo o poder, toda a glória que existe em Deus. E quando ele diz a sua alma, é para especificar o centro do seu ser. Quando ele diz bendize a minha alma, é para dizer quem um ponto, tem um lugar específico do meu ser, que é a minha essência. É onde está de fato a minha identificação, a minha característica principal, aquilo que ele chama de alma. E especificamente para dizer da essência do seu ser, ali ele diz: você precisa engrandecer o nome do Senhor. Você precisa bem dizer bem, elogiar a Deus. Também ele diz não somente a alma como centro do seu ser, mas ele continua dizendo: e bendiga também tudo o que há em mim. Para dizer de uma forma muito maravilhosa, que quando diz tudo que há em mim, aí já não é só a alma, é o corpo inteiro. É tudo que diz respeito a ele. E aí, nesse caso, tudo que diz respeito a nós. Quando fala tudo que há em mim, vamos lembrar do nosso corpo físico e tudo que está no nosso corpo, no que diz respeito inclusive às nossas roupas, no que diz respeito ao nosso palavreado, ao nosso olhar, àquilo que nós pegamos, onde nós andamos, com quem nós conversamos, os nossos relacionamentos. Quando se fala tudo que há em mim, tudo que diz respeito a nós e tudo que nós temos, inclusive os nossos recursos, inclusive o nosso tempo, inclusive a nossa capacidade, a nossa inteligência, a nossa intelectualidade, tudo que nós temos, tudo que há em mim, deve glorificar o nome do Senhor. Pelo simples fato de, se eu respiro, é por pura obra e misericórdia do Senhor. Se eu falo, se eu como, se eu toco, se eu faço qualquer coisa na vida ou para o reino de Deus, se eu tenho relacionamento, se eu tenho pessoas ao meu redor, se eu tenho uma vida, é porque Deus é misericordioso, é porque Deus é bondoso, é porque Deus é maravilhoso. E por isso sim, a nossa alma como centro do nosso ser, mas tudo que diz respeito a nós precisa adorar ao Senhor, precisa glorificar o nome do Senhor, precisa bendizer ao Senhor. E isso se torna ainda mais desafiador, mas ao mesmo tempo ainda mais louvável no tempo que nós vivemos. Exatamente nesse tempo, que é um tempo que temos visto tantas coisas ruins, temos visto tantos problemas, tantas situações de morte, tanta coisa ruim que está nos cercando e que está na televisão e que está nos telejornais, que está em todos os lugares. Nossa rotina mudou, nossa vida tem mudado, o mundo está mudando e muitas vezes, infelizmente, para pior. E poderíamos estar assentados no nosso sofá tão somente reclamando, murmurando, mas com exercício de fé, o Senhor nos fala nessa noite
que assim também, neste tempo ou em qualquer tempo, nós devemos bendizer o nome do Senhor, a nossa alma e tudo que diz respeito a nós. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Amém, queridos? E aí, o salmista começa a relacionar, podemos dizer assim, alguns motivos pelos quais ele bendizia o nome do Senhor, ia bendizer o nome do Senhor. Motivos esses que também são motivos absolutamente justificáveis para nós, motivos absolutamente pertinentes a nós, que nós também devemos tê-los como motivos claros que nós também devemos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Quando o salmista diz: bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque são muitos, são inumeráveis. Como eu disse, o fato de estar vivo, o fato de romper esse dia e de chegar já na noite, é motivo de nós glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. O fato de nós termos o que comer, de termos o que vestir, de termos onde morar, de termos nosso relacionamento, de termos a nossa família, de termos a nossa igreja, sem falar nos motivos espirituais, de termos a nossa salvação, de termos, enfim, a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Mas o salmista relaciona alguns. E primeiro, que ele se lembra, fala a respeito do perdão. Um maravilhoso benefício de Deus para conosco. Ele diz no versículo 3: devemos bendizer ao Senhor, porque Ele é quem perdoa as tuas iniquidades. Ou seja, Ele é quem perdoa as nossas iniquidades. Entendendo iniquidades como pecado, como coisas más, coisas ruins, que nós pensamos, que nós falamos, que nós agimos, que nós fazemos, que nós até deixamos de fazer o certo. Isso tudo é iniquidade, isso tudo é pecado. E aí o salmista tem, é um motivo maravilhoso, é um motivo poderoso para bendizermos o nome do Senhor, exatamente o fato de existir Deus que nos perdoa, que perdoa todas as nossas iniquidades. Isso, queridos, é uma coisa maravilhosa para nós, uma grande notícia para nós, que vamos lembrar mais uma vez que nós somos absolutamente dependentes do perdão de Deus, porque se não for o perdão de Deus, estaríamos perdidos, estaríamos caminhando a passos largos para a maldição eterna, porque somos pecadores. E por isso mesmo nós necessitamos do perdão de Deus. E por isso, queridos, quando lá, por exemplo, em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Nós temos que glorificar, exaltar, adorar o nome do Senhor, porque essa é uma notícia maravilhosa. É certo que, nesse caso especificamente, inclusive o João coloca lá na sua carta um condicionante, que é exatamente se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então é importantíssimo sim que nós tenhamos a consciência do perdão de Deus, mas é importante que nós venhamos entender que o perdão, ele é antecedido do reconhecimento do pecado e também da nossa capacidade de reconhecer e de confessar e de colocar diante de Deus a nossa fragilidade, os nossos pecados, os nossos maus pensamentos, as nossas atitudes que não agradam ao Senhor. É se derramar no altar do Senhor, é se derramar na presença do Senhor. Assim, queridos, dessa forma nós estamos aproveitando esse maravilhoso benefício que é o perdão de Deus. A palavra do Senhor também sobre o perdão ainda. Isaías 43, 25 diz: eu sou, isso Deus usando
o profeta, né, para falar: eu sou o que apago as tuas transgressões e dos teus pecados não me lembro. Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, nós sofremos com o pecado somente se nós quisermos. Nós ficamos angustiados, preocupados, entristecidos com o pecado somente se nós quisermos, porque se nós confessarmos nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o texto de Isaías diz que o Senhor apaga as nossas transgressões e não se lembra mais. Isso é uma coisa linda, isso é uma coisa maravilhosa, benefício. Por isso, eu te apresento um maravilhoso motivo. Dê um glória a Deus aí. Eu te apresento um motivo maravilhoso para elogiar, para bendizer o nome do Senhor, o perdão de Deus para com a nossa vida. Amém? Mas o salmista continua dizendo que não somente Ele perdoa as nossas iniquidades, mas também é Ele que sara todas as suas enfermidades. Isso também é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Capacidade que Deus tem de nos sarar, de nos curar. Entenda essa cura. Aqui não somente a cura física, é também a cura física. E a palavra de Deus nos apresenta, na maioria dos encontros de Jesus, com as mais diferentes pessoas, de classes sociais diferentes, com problemas diferentes, na maioria desses encontros, houve a cura física, e como consequência dessa cura física, também uma cura emocional, uma inserção daquela pessoa na sociedade. Isso é algo lindo. Aconteceu com o leproso, aconteceu com o cego de nascença, aconteceu com o outro cego, com o cego Bartimeu, acontece praticamente com todas as pessoas, com a mulher do fluxo de sangue, enfim. Os encontros de Jesus que narram, as narrativas bíblicas que narram os milagres de Jesus de cura, é cura física e é cura emocional. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque sim, precisamos de cura física, não é? Mas também sim, precisamos de cura emocional. E seja como for, o Senhor, o texto diz, Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Por isso temos que bendizer o nome do Senhor, porque Ele não tem poder para curar somente algum tipo de enfermidade. Talvez a medicina hoje, né, mais do que nunca, está muito compartimentada, né? Está cada vez mais se especializando em áreas, em sub-áreas. Então, antes só existia o clínico geral, hoje já existe o pediatra, e hoje já existe o pediatra que cuida especificamente das questões neurológicas, por exemplo. Estou dando um exemplo, né? E assim vai. As áreas vão se subdividindo em sub-áreas, e aí aquela pessoa, aquele médico atende especificamente aquela situação. Jesus não é assim. Por isso que o texto fala, todas as suas enfermidades. Quando nós ministramos aqui a narrativa de Jesus curando a sogra de Pedro com aquela febre e tudo mais, nós citamos que depois a consequência, depois trouxeram uma infinidade de enfermos lá para aquela mesma casa. Jesus foi curando todo tipo de enfermidade, qualquer tipo de enfermidade, inclua aí qualquer coisa, inclusive esse negócio que chama Covid-19, qualquer coisa, para que nós possamos ter clareza que temos que bendizer o nome do Senhor, temos que glorificar o nome do Senhor. Estamos em crise, estamos com dificuldades, estamos com problemas, vamos dizer como o cantor, né? Estou passando pela prova, mas vou continuar dando glória a Deus, porque Ele perdoa os meus pecados e também porque Ele sara todas as minhas enfermidades. Amém, queridos?
Isso porque está na Bíblia, mas isso porque eu tenho experimentado. Tenho certeza, olhe para o seu histórico, você vai ver, queridos. Quantas vezes você foi curado? Quantas vezes você foi abençoado pelo Senhor com uma cura? Seja uma dor de cabeça, ou seja de um problema mais sério. Alguém vai dizer, mas foi o médico, foi o tratamento, foi a injeção, foi a cirurgia. Queridos, Deus está por trás e em cima. Deus é que abençoou o médico, Deus que abençoou o remédio, Deus que abençoou o tratamento. Porque a cura vem do Senhor. É Deus que sara todas as nossas enfermidades. Por isso declaramos, assim como o salmista declarou: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que em mim bendiga o teu santo nome, porque é Ele que sara todas as nossas enfermidades. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. O salmista ainda indica um terceiro benefício, quando ele fala aqui, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Um terceiro benefício: é Ele quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. E aqui a gente poderia destacar a cova, mas tem que destacar a cova relacionada com o redime, que tem a ver com a redenção, que tem a ver com a salvação. E aqui o salmista não está falando de morte física. Aqui está se referindo com a morte espiritual, com aquela lógica que nós encontramos lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, que Ele nos deu vida, estando nós mortos os nossos delitos e pecados. A lógica é que nós temos um encontro pessoal e verdadeiro com o Senhor, estávamos mortos os nossos delitos e pecados, mortos espiritualmente. E por isso, querido, nós precisamos de Deus. E no momento que nós temos essa experiência forte e profunda, que nos transforma, que nos liberta, a vida de Deus entra dentro de nós. Nós somos impactados pela vida de Deus. Nós somos transformados pela vida de Deus em nós, que nos impacta de tal forma que é como se nós estivéssemos ali recebendo aquela carga lá quando aquela pessoa é ressuscitada lá na UTI, né? Quando aquela pessoa está morrendo e traz lá aquela carga elétrica lá assim, aquela pessoa recebe a vida novamente. É exatamente mais ou menos assim que acontece conosco. O Senhor redime a nossa vida. Estávamos na cova, estávamos mortos espiritualmente, e Ele nos tira desse lamaçal de pecado e nos coroa de graça e misericórdia. Isso é lindo, isso é uma notícia maravilhosa. Isso temos muitos exemplos na Bíblia, o exemplo até do apóstolo Paulo, o exemplo do ex-endemoniado gadareno, mas especificamente temos exemplos hoje. Olhe para a minha vida, olhe para a sua vida, e você vai ver alguém que da cova foi redimido pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Ele que nos redime, é Ele que nos traz vida eterna, é Ele que nos dá salvação, é Ele que nos dá a oportunidade da Jerusalém celestial, é Ele que nos dá a chance de ter o nosso nome escrito no livro da vida, e por isso nós temos que bendizer o nome do Senhor. Por isso nós temos que adorá-lo, por isso nós temos que engrandecê-lo, mesmo diante de pandemias, mesmo diante de dificuldades. Vamos continuar reconhecendo nosso Deus como nosso Senhor, como nosso Salvador, porque Ele continua operando milagres na nossa vida de uma forma especial. Eis aí mais um benefício: Ele nos perdoa, Ele nos sara e Ele nos redime. Ele nos dá a salvação. Amém, queridos? E por fim, se a gente for ler o salmo todo, é muita coisa, só que a gente vai ficar muito tempo, e aí por isso que eu relacionei 4, mas depois um desafio para o dia. Continue lendo o salmo 103 todo, e você vai descobrir mais alguns benefícios.
que o salmista relacionou aí. Mas no versículo 5 também diz: é ele quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. E aí eu coloco aqui como qualidade de vida. Qualidade de vida. É o Senhor que nos dá esse negócio, qualidade de vida, né? Quando fala quem farta de bens a tua velhice, e quando fala também da mocidade, para dizer de duas gerações distintas, de pessoas que nós convivemos o tempo inteiro e que alguns de nós estamos na mocidade, outros já estão na terceira idade, na melhor idade, na velhice, seja como você quer designar essa fase da vida. Mas seja como for, por essas duas situações, o salmista declara: o Senhor tem nos dado benefícios. Quem farta de bens a tua velhice, para dizer dos bens. E aí não está se falando mais uma vez de bens financeiros. Está se falando de bens que diz respeito à conta bancária, mesmo porque nós sabemos que às vezes os aposentados não têm o salário que deveriam ter, né? Não têm o reconhecimento que deveriam ter. Mas está se falando aqui, queridos, de bens no que diz respeito à qualidade de vida e no que diz respeito ao reino de Deus. E aqui nós podemos dizer o seguinte, que o Senhor cuida de nós, também na nossa velhice. Mesmo na velhice darão frutos. Salmo 92, versículo 14. E o Salmo 90, versículo 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Então está se falando aqui das especificidades dos nossos irmãos mais experientes têm, que podem ser tremendamente usadas na obra do Senhor, de respeito à experiência de vida, de respeito à capacidade de aconselhar, de respeito à sabedoria, né? Tantas coisas maravilhosas, mas também no que diz respeito à família, também no que diz respeito a um lar, também no que diz respeito ao cuidado das pessoas para com ele. Isso tudo o texto fala aqui, que farta de bens a tua velhice. Não está se falando de bens monetários, está se falando de qualidade de vida. Amém? Mas o texto fala também a respeito da mocidade, que a mocidade se renova como a águia, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. E vamos lembrar que uma das características da águia é exatamente a constante renovação de suas penas, que uma das características da águia é a sua visão, uma das características da águia é exatamente a sua visão poderosa lá. Enfim, isso que diz respeito à capacitação e diz respeito à ideia de que os jovens também podem ser treinados na obra do Senhor, no que diz respeito à sua força, à sua juventude, à sua disposição, né? À sua alegria, a forma de encarar a vida é diferente das pessoas que são mais experientes, os jovens. Mas seja como for, e é importante destacar aqui, ele fala tanto da mocidade quanto da velhice para dizer que independe da fase da vida, o cuidado de Deus vai permanecer. Amém? Independe de qual fase da vida você esteja, meu irmão e minha irmã. Se você está na juventude, na força da juventude, na alegria da juventude, creia, Deus está cuidando de você e também pode te dar qualidade de vida. E se você já está na experiência, na sabedoria da terceira idade, da melhor idade, você também creia, Deus está cuidando de você e Deus também pode te dar qualidade de vida. Amém, queridos? Então são benefícios que o Senhor tem nos dado. Falei algumas coisas aqui. Falei do perdão, falei da cura, falei da redenção ou da salvação e falei da qualidade de vida. Isso, querido, são motivos mais do que suficientes para deixarmos uma atitude de
só contemplativa, uma atitude de ficar só reclamando, murmurando, para assumirmos cada vez mais uma atitude de louvor e adoração, uma atitude de glorificação ao nome do Senhor, uma atitude de bem dizer, porque de fato o Senhor tem abençoado a sua igreja, abençoado o seu povo com toda sorte de bênçãos. Amém? Receba essa palavra no seu coração nessa noite. Entenda que essa é uma palavra de esperança e uma palavra para te colocar para cima, para dizer, seja feliz, seja alguém que entenda os benefícios que você tem recebido todos os dias, dia após dia. O Senhor tem te abençoado com toda sorte de bênçãos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir esta palavra, uma palavra de esperança, uma palavra que nos traz, Senhor Deus, uma nova atitude, Senhor Deus, e que possamos dia após dia assumir essa atitude. Não queremos ser reclamões, ficar murmurando por tudo, Senhor Deus, pelo contrário. Diante de tantos benefícios que a Tua palavra do Senhor nos relacionou nesta noite, que o Senhor possa, Senhor Deus, nos dar cada vez mais essa capacidade do reconhecimento que o Senhor nosso Deus tem derramado sobre nós bênçãos sem medidas, bênçãos maravilhosas. Muito obrigado pelo Teu perdão, muito obrigado Senhor Deus, pela cura, muito obrigado, Senhor Deus da glória, pelo Teu cuidado, Senhor Deus, nas diferentes áreas da nossa vida e nas diferentes fases da nossa vida. Muito obrigado. O Senhor é um Deus zeloso, o Senhor é um Deus maravilhoso. Por isso, assim como o salmista, também quero dizer, Senhor Deus, a minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos à nossa sessão de abraços, né? A todas as pessoas que estão aqui ao vivo, ouvindo essa palavra, né? Um abraço forte ao Paulo, a Miriam, a Carmen, a Giovana, a Sônia, o Caio. Um abraço, Caio, Deus abençoe sua vida. A Mariana, a Thalita, a Adriana, ao Genivaldo, a Eliana, a Alba, o Obedias. Um abraço forte para essa turma toda, para a irmã Idalice, para a Sheila, para o Vinícius. Um abraço também para o Antônio, para o Adriano, para o Fábio, a Tereza, para a Leni e o Alexandre, para a Natália Santana, para o Alexandre Bianchi, para a Graciele, toda a família, Manel. Um abraço para o Elias, para a Marislene, para a Leodite, para o José Carlos, para a Kátia, para a Helena, minha irmã. Um abraço, saudades, viu, Helena? Um abraço para a Hilda, um abraço para o Pedro Henrique, um abraço para a Valdiceia, para o Luiz Carlos, um abraço para a Carol e um abraço também para a Rosângela Gobetti, que tem dois aqui, tem um M e tem um V. Tá? Um abraço para todos vocês e um abraço para aquelas pessoas que vão assistir depois, né? Que às vezes não assistem aqui ao vivo, mas que têm acesso a esse vídeo depois no Facebook, no YouTube. Um abraço a todos, né? Deus abençoe a todos de uma forma especial. Quero lembrar sempre da minha sogra, Dona Geralda, da Dilma, da Nancy, do Adilson, toda a turma que tem acessado os nossos vídeos, a Marcelene também lá de Linhares, a turma toda de Linhares. Deus abençoe a sua vida. Vamos ter mais um momento de oração. Aqui chegou para nós alguns pedidos, além do pedido que nós temos feito sempre, principalmente em relação ao nosso irmão Quirino. Também aqui a Carmen pede oração para que as pessoas sejam mais conscientes, né? E respeitem o isolamento. Querido, isso é um tema que talvez em algum momento a gente tem que separar isso só para falar mais aqui, né? Sobre essa situação às vezes da falta de percepção, da ignorância, podemos dizer assim, de não entender que quanto mais nós ficarmos nessa visão de não respeitar o isolamento, mais
vão acontecer mortes. Hoje eu estava vendo aqui os números, né? Todos os dias o Brasil está batendo mais recordes negativos, infelizmente, 751 mortes, somente hoje, 751 mortes, né? São números lá compatíveis lá com a Itália, que aconteceu na Itália, na Inglaterra, na Espanha, enfim, gente, chegou aqui no Brasil mesmo, chegou, né? Então é tempo de nós termos consciência, colocar nossa consciência. Miriam Barbosa também pede oração pelo Gessé, marido de uma amiga dela que está com Covid. O Gessé que está com Covid, não é isso, Miriam? Também a Leni pede oração para todas as famílias, está orando. Edilene avisa que a classe de jovens casados se reunirá amanhã, sábado, às 10 horas da manhã. Depois a gente vai dar os avisos para não enterrar, tá bom? Vamos orar, fecha os olhos. Pai de amor, nós queremos colocar nas tuas mãos, Senhor Deus, cada pedido de oração que tem chegado a nós, continuar colocando nas tuas mãos o nosso querido irmão Quirino. Pai, por misericórdia, contempla o teu servo, Senhor Deus, ali naquele leito de hospital, e venha operar um grande milagre, Pai. Ouvimos a tua palavra, um dos teus benefícios que o Senhor tem para conosco, que é exatamente a capacidade que o Senhor tem de curar. Então opera, Senhor Deus, esse milagre na vida do Quirino, e seja com toda a família dele. Também te peço, Senhor Deus, pela Maria de Lourdes, pela Valdiceia. Senhor Deus, quero colocar nas tuas mãos, Senhor Deus da glória, a Eliana, colocar nas tuas mãos, Senhor Deus da glória, o Rafael, enfim, todos os pedidos que têm chegado a nós, o irmão do Lapa, Senhor Deus, o Manuel, colocamos todos nas tuas mãos. Pedimos também, Senhor Deus, pelo Gessé, que a Miriam pediu oração. Clamamos por todas as famílias, clamamos especialmente, Senhor Deus, para que a nossa sociedade tenha, Senhor Deus, uma visão, Senhor Deus, mais correta daquilo que está acontecendo em nosso país, e respeite, Senhor Deus, esse isolamento. Por misericórdia, nós clamamos, Senhor Deus, oriente, Senhor Deus, toque no coração, Senhor Deus, das pessoas, mas também da liderança, dos governantes, das lideranças de igrejas também. Clamamos ao Senhor, Pai, conscientize, toque nos corações, por misericórdia, Pai. Nós também clamamos a Ti, Senhor Deus, pelos cientistas, que o Senhor esteja abençoando, para que eles possam conseguir, Senhor Deus, um tratamento adequado, a vacina. Clamamos a Ti, Senhor Deus, pelos profissionais que têm saído de casa, abençoe-os, Pai, que o Senhor possa estar realmente protegendo eles. Te pedimos também, Senhor Deus, pelos moradores de rua, clamamos pela nossa igreja. Senhor Deus, nós colocamos cada pedido nas Tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, antes de terminar, renovamos o nosso convite para estar conosco amanhã às 8 horas da noite. Amanhã, sábado, teremos a nossa live. Participe conosco às 8 horas da noite. Convide outros para estar ao vivo conosco e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus amigos de WhatsApp. Compartilhe esse vídeo. Tenho certeza que assim como você foi abençoado, pode abençoar outras pessoas também. Não é isso? Queremos lembrar também, conforme a Dilane já avisou aqui, que a classe de jovens casados preferiu, ao invés de ser no domingo, já tem duas programações, né? Às 9 às 19 horas, preferiu reunir no sábado, às 10 horas da manhã. E assim será, né, numa plataforma específica no Meet, né, que é a plataforma que eles escolheram para estar participando, se reunindo, né? Quero estar lembrando também que no domingo pela manhã temos a nossa escola dominical, com a ministração da palavra pelo Alexandre, pelo louvor com o Alexandre também, outro Alexandrinho. E no domingo à noite teremos uma palavra abençoadora, com certeza, um culto abençoado, com uma homenagem específica, uma palavra específica em relação ao Dia das Mães. Ainda lembro também que na segunda-feira estaremos iniciando a Semana do Clamor pela Família. Vai ser pelas lives que nós temos feito, segunda a sábado às 8 horas da manhã, e com diferentes pessoas. Segunda a sábado às 8 horas da noite. Segunda a sábado às 8 horas da noite. Falei 8 horas da manhã? Me perdoa.
às 8 horas da noite. E já temos a lista certinha. Então na segunda-feira vai ser o pastor Walker, na terça-feira nossa irmã Lani, seminarista, lá da nossa igreja do Interlagos. Na quarta-feira a pastora Mara, da Igreja Central de Vitória e capelã do Hospital Evangélico. Na quinta-feira estará conosco o pastor Douglas Cruz, lá da Igreja da Esperança em Ipatinga. Na sexta-feira estará conosco o pastor Johnny, da Igreja de Alipo de Melo, em Belo Horizonte. E no sábado vai estar conosco o pastor Jonathan Carvalho, na Igreja de Alto Jequitibá, né? Que é lá no interior de Minas Gerais, e também um homem de Deus. Todos estes vão ser palavras abençoadas. Todas essas palavras, semana que vem, serão direcionadas para a família, e ao final estaremos orando pela nossa família, mas continuar os nossos pedidos de oração em favor dessas situações que nós temos vivido. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.